RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Já estão sentadinhas comigo aqui no cenário a Luciana Andrade, do Ateliê Luciana Andrade. Depois ela vai contar um pouco mais de onde é que ela vem e tudo isso. E as meninas da Duplo Arquitetura, a Fabiane e a Fernanda. De lá para cá, a Fernanda e a Fabiane. Boa tarde, meninas todas. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar com a dupla, né? Desculpa um pouquinho, Luciana. Vocês trabalham juntas desde sempre? Desde muito, não, a gente trabalha junto há mais ou menos 10 anos. Temos o nosso próprio escritório há 6 anos e daí exclusivamente, unicamente juntas. Então, certo. Eu sou a designer da dupla, a Fabi é arquiteta. Eu sou arquiteta. A gente sempre brinca, né, com o cliente. Compra um e ganha 2. Né? Sempre junto. Eu sou a chata da história, aquela que cuida da medida, que dá uma freadinha na nossa designer, material, que enlouquece. Então é a mistura perfeita. Vai, né? com calma. Isso. E vocês duas gostam de cores? Muito. Isso é uma característica de ambas. Sim. Sim. A gente gosta de ser bem pontual, na realidade, assim, nas cores, né? Tá, mas... Porque, às vezes, as cores acabam enjoando muito, né? Sim. Então, a gente acaba sendo Faz pontual. Um uso pontual. Pro cliente, às vezes, conseguir também, depois, dar uma enjoada, dar uma lidar trocada, com assim. isso. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você veio de onde? De Florianópolis. Olha só, gente, eu adoro quando vem gente de fora aqui da entrevista. Mas tu nasceste por aqui, né? Não, sou gaúcha de Porto Alegre, mas moro já há um bom tempo em Floripa. E a Luciana faz umas coisas maravilhosas. Basicamente, a tua matéria-prima hoje, a gente pode dizer que tenha uma em particular, a lã, ou é uma mistura, porque tu estás morando num lugar, né, que tem todo o apelo da praia, do litoral, né? Tu faz acessórios para decoração com essa, e roupas também, né, Luciana? Com essa... esse embalo do mar, assim, mas também faz frio, né? Exatamente. Não, na verdade, eu acho que eu trago bem uma releitura do Sul, né? Eu trabalho muito com couro, com fios de seda, lã, peles e acabo fazendo uma grande brincadeira no tear manual, né? A gente introduz todos esses elementos e sempre vira uma grande surpresa. E conta a tua formação. Olha, na verdade, eu venho da área da moda, né? E eu acabei levando todas as referências de moda para o decor. Então, eu fui para Firenze, fiquei um período lá, retornei, acabei fazendo marchand da arte, fazendo esse elo da decoração com a moda. E as almofadas é uma releitura de tudo isso, né? Tanto que o nosso fechamento é em botões forrados, com casinhas de alfaiataria. E o outro lado é uma tela em branco, onde a gente pode brincar, criar e usar bastante cor também. Certo, eu sei. E é incrível como a moda, né, meninas? A moda e o design, né? Os projetos de interiores estão conversando, né? Sempre. A questão de uso de tons, de estampas, as tendências também, elas estão sempre juntas também, eu estava né? vendo hoje um desfile em Londres, né? Tá ocorrendo lá a semana de design e tudo, e a gente vê que tem muita familiaridade, né, entre uma área e outra, né? Que se conversam. E como a gente vê aqui antes, né, o que vai vir no inverno seguinte, em função estar no sul, né, e o norte lançar antes, a gente já pode ver que os vermelhos, os camelos, né, xadrez, tem várias coisas que já vem vindo na decoração, inclusive, e vão passar para moda, né? Isso é interessante, já estão entrando lá e vão chegar aqui. A gente já chegaram por meio de rede social, né? Sim. Vocês trabalham bastante com rede social, mostrando projetos? Hoje em dia o foco também é essa questão da rapidez que as coisas acontecem. Então a gente está na obra. Fernanda, que gosta mais dessa parte do marketing da Duplo. A gente já está ali fotografando e fazendo um pequeno stories, a gente está sempre ali movimentando de forma que o cliente consiga acompanhar, que não é só o projeto e o pronto,
Tem um longo processo no meio de tudo isso, onde às vezes até decisões são tomadas e mudadas ali naquele processo da obra, porque é onde está acontecendo. A gente sempre fala, né, que o papel e hoje em dia a tela do computador, ele aceita tudo. É verdade. Mas ali na hora, então por isso, muito dessa coisa da rede social participando com o nosso trabalho, para então poder interagir com todas essas áreas, né? Ah, isso é muito interessante, né? E as pessoas passam a conhecer mais o trabalho de vocês por meio das redes sociais. Tu também postas, né? Sim, eu acho que a gente faz muito do teu isso. trabalho, assim, em rede social. Exatamente, até para levar o conceito e a história do nosso produto, né? E principalmente do feito à mão, por ter esse lado mais exclusivo e principalmente por trabalhar com as tecelãs da ilha de Florianópolis, né? Então, para nós é muito importante contar a história, contar a essência, contar toda a tradição de mãe para filha, do aprendizado e de toda a história que a gente leva para os nossos produtos. Ai, muito lindo. Mas a gente vai ao intervalo comercial, meninas, e volta para continuar a nossa conversa, que tá ótima. Até já! Voltamos com Fabiane Azambuja, ou não, Fagundes, casei as gurias. Fabiane Fagundes, aqui do meu lado, de branco, arquiteta. E a Fernanda Azambuja, agora sim, designer, é isso? Da Dupla Arquitetura. Isso. Não é, meninas? Tu não és a primeira que se engana, se confunde, eu vou Leane. contar um off agora. A Fabiane me contou que de tanto misturarem os nomes e trocarem, porque são parecidos, ela se apresentou um dia com Fernanda. Então, né, a gente pode fazer qualquer coisa. Foi Eles engraçado. se confundem, a gente se confunde, então... Não, mas tu chegar no lugar e se apresentar como Fernanda, eu achei maravilhoso. Sim, não, foi engraçadíssimo. Eu pedi desculpa, mas isso acontece com a gente também. Na correria, né? Não, é engraçado, porque a gente está sempre juntas, sempre. O trabalho, até por eu ter área técnica, a Fernanda, a área do designer dentro do escritório, se a gente está na obra, a gente está junta, se a gente está projetando, a gente está junta em todos os lugares. Então, uma atende o telefone da outra. Tem clientes que salvam. Fernanda é o meu número e vice-versa. Então, isso acontece bastante. Mas é muito pelo entrosamento, realmente, que a gente tem dentro do escritório. Gente, uma dica. A Fernanda tem o cabelo... Fernanda tem cabelo crespo. E a Fabiane Elisa, pronto. Sim, acabou. fechou. Daqui a pouco eu troco de novo. Mas às vezes eu dou uma reviravolta. Como eu não vou falar o sobrenome, tá tudo certo. Troquei foi sobrenome. Mas, meninas, vamos ao nosso assunto. A gente tem os projetos, umas imagens para mostrar de vocês. Sim. E eu fiz uma observação que, pelo visto, tu gostaste. Que as meninas não têm medo de cor, mas elas usam a cor pontualmente, né? Não vão sair aí enlouquecendo e fazendo um carnaval dentro de casa, né? Vamos ver algumas imagens para a gente entender o processo de vocês de uso de cores. Olha só, agora a gente está vendo uma área bem neutra, né? Que é um acesso, é isso? Essa é a parte íntima, é o acesso da suíte casal. A Fábio vai explicar melhor o que Acabou, a gente falou da cor e começou com uma foto mais monocromática. Esse Mas é um bege acesso. é cor, gente. É. Tu é? É o acesso ao dormitório. Ana Renzel diz o seguinte, pode ser qualquer cor, desde que seja bege, então tudo certo. Ótimo. Esse é o acesso que vai levar ao dormitório, a suíte casal. Então, essa porta que tu enxerga ali à esquerda, ele é o acesso ao closet. Então, já no corredor incluiu de entrada... na marcenaria. Isso, marcenaria a gente fez uma porta super discreta, era um segundo quarto, né? E nós incorporamos ele à suíte. Sim. Então, bem discretinho ali, tu entra já por essa portinha da marcenaria, né? A gente tem acesso ao closet e à direita a gente tem acesso à suíte, ao banheiro e à suíte do casal. Certo, ele se mimetizou, né, na marcenaria. E agora a gente está vendo em primeiro plano a iluminação, né? É, bem na entrada, então quem entrou ali à direita já enxergou esse detalhe do quarto, onde a gente trabalhou com muito trabalho de iluminação. A Duplo tem esse perfil também de gostar dessa parte de explorar bem a iluminação. Tanto no mobiliário, quanto na parte do forro mesmo, de gesso, certo, aquilo ali é LED colocado é um painel de MDF com aplicações em acrílico, com iluminação LED atrás. Acrílico. Isso. Certo. Então faz esse... E vocês desenharam. Vocês desenharam. Fernanda.
A gente acaba usando muito esse artifício de cor na marcenaria, porque o cliente às vezes tem um receio, um medo, assim, fala em gesso, parece que dá aquele gesso, sujeira. Então, a gente acaba usando bastante esse artifício de iluminação na marcenaria, para não fazer bagunça. Muitas vezes o cliente já mora no apartamento, Sim. vai reformar um dormitório, um living, e eu sempre digo, né, depois que eu fiz para minha mãe, gesso, com a pessoa morando em casa, nem pro inimigo. Foi um teste de fogo. É complicado, não só pelo gesso em si, mas pela sujeira que isso vai ocasionar depois na hora da lixação, da pintura. Então a gente usa esse artifício muito da iluminação em móveis. Ainda bem que era mãe, né, menina? Ainda bem que era mãe, ela me deu todo o A feedback, mãe perdoa né, mãe? tudo. A gente passou rápido, mas a gente viu que vocês usam, então, o MDF como um recurso para embutir. Muito, é bem interessante. Iluminação mais técnica, enfim. Tanto em prateleiras, dentro do próprio móvel, no nicho, aplicação de fitas LED. Hoje em dia a gente tem essa facilidade. LED que é uma coisinha veio muito... para facilitar muito, perfeito, né? é muito fininho, super discreto. Então, em qualquer detalhe do mobiliário a gente consegue aplicar. E eu sempre digo, LED é um recurso de iluminação, para quem não sabe o que é, não é uma lâmpada comum, é um diodo, emissor de luz, uma coisa técnica, mas é só para entender que é minúsculo, né? Ele não interfere. Sim, e uma eficiência energética muito grande também, porque tem uma iluminação muito boa com redução de consumo excelente. Aquela iluminação que tu pode deixar ligada à noite, a gente sempre fala, né? Vai descer até a cozinha. No fundo desses nichos, inclusive, tem também LED. A cor aí é leão. Agora surgiu a cor no fundo do nicho. Eu não estava mentindo, gente. É uma Esse cor é o pontual. banheiro do closet, do dormitório que virou o closet. Então, é um banheiro coringa, assim, né? Então, começamos com azuis, variações de azuis, acho que vão ocorrer, né? A gente gosta bastante da variação de azul e verde, sim. Eu dei uma Aí vale lembrar até a colocação da papeleira, que é um lugarzinho que a gente gosta muito, porque para evitar algum possível dano. Ela foi colocada a papeleira bem na lateral do móvel, né? E não na parede. Ah, entendi. Isso Vocês já tiveram bastante. algum evento assim que ocorreu um problema? Sempre acontece. Sempre acontece. Os banheiros, né, na maioria das vezes são pequenos, então esses lugares são mais limitados, Ou né? seja, vocês utilizam a marcenaria como recurso para várias Muita coisa. questões práticas. É o nosso parceiro direto, é a marcenaria, com certeza. Interessante isso. Agora a gente foi para a área social. Agora Estamos vendo living. duas cadeiras com cor, bastante, né, com vermelho, bordô. Basicamente esse living a gente trabalhou com cores bem neutras. A base é bem neutra, né? E as cores mais pontuais entrou os tons de vermelho, bordô e tons de azul. Tá? Certo. Que eles Lá entraram no bem fundo é uma cozinha. É uma cozinha com uma ilha, que a Fábio vai explicar melhor o que essa É um living ocasionou. totalmente integrado, é no residencial Polo Iguatemi, pertinho do Iguatemi aqui em Porto Alegre. Então ele tem uma combinação bem interessante, um living de aproximadamente 50 metros quadrados. Olha, integrando bem bom. cozinha. A único que não está integrado aí é a lavanderia, que está atrás daquela portinha lá ao fundo, uma portinha de vidro. Certo. Mas a gente tem um living com tamanho excelente de estar. A parte do jantar, a parte gourmet, que essa cliente até ela gosta, então, de cozinhar bastante, receber os amigos. Então, participa. Nessa ilha tem um cooktop também elétrico, que ela consegue cozinhar ali na parte da ilha e tem todo o apoio atrás dela, daí na cozinha. Certo. O cooktop de 4 bocas, né? Cooktop, gente, é um fogão de mesa, tá? Fogãozinho de mesa. Aquelas bocas que a gente vê em cima da bancada, assim. E a gente tem, então, a cor, o vermelho mais puxando para o bordô no living, na parte do estar. A gente tem o vermelho já um pouco mais aberto, já combinando ali com o azul dentro da cozinha. Essa cliente, só para pontuar, essa cliente ela já tinha muitos eletros, ela tinha uma coleção de eletros, ela adora cozinhar. Então ela tinha uma coleção de eletros e eram todos desse tom de vermelho. Eu peguei o catálogo e o eletro e a gente foi em busca do tom de vermelho. Já tinha uma referência, tom né? Ferrari, assim, que é aquele vermelho que é difícil. Um encarnado. É um táxi, mas é um Ferrari. E aí já entrou a parte do azul, né, Fê? A gente trouxe, então, o azul, o vermelho e o azul. Então, cada um pontuado na sua... O azul Klein, A gente assim. agrada gregos e troianos, né? A gente Nesse chama, azul com vermelho. a gente Como chama é que até um você azul chama? bique, né, Fê? Um azul bem royal, assim. É, bem... o azul Klein. Isso.
Tem vários nomes, mas é a mesma coisa. E também a parte legal e interessante, a cereja do bolo, como a Fê fala. A cereja do bolo é o balanço. Esse é o balanço. Balanço virou um hit, assim. Não sei se as pessoas de fato usam os balanços, mas eles são bem engraçados. Olha, dão um movimento no as crianças, ambiente. com certeza, Tem criança na casa, elas Jesus. Não, nessa Balanço não passado. casal jovem ainda gostam. não tá com criança. Olha só. Mas esse balanço foi interessante porque no início a gente tinha E ideia é bem confortável. de buscar uma peça pronta, né, Leone? Só que também o orçamento de uma peça pronta, se tratando de balanço, extrapolou. Então a gente foi atrás da nossa fiel escudeira, que é a Sempre marcenaria. presente, marcenaria. Nós desenhamos o balanço, buscamos toda a ergonomia adequada de uma poltrona confortável, difícil, misturada né? a um balanço. Sim, a gente fez Ficou com bastante testes receio. e as amarrações do balanço também conseguiram dar Certo. esse conforto maior. A gente está passeando pelos tons de azul de vocês e agora temos alguma estampa. E aí eu consegui brincar bastante. Eu acho que é uma parte gostosa, assim, que chega o projeto, que são essa escolha de cores, né? Sim. Tons que a gente E até a consegue mistura brincar de estampas, bastante. né? A gente Que a brincou Fê bastante é ótimo. com as cores de estampa. Mas com o catálogo. as designers têm mais... se sentem mais confortáveis, né? Por percorrer certeza. essas questões, assim... de finalização, né, da produção do ambiente. A gente brinca que o engenheiro, ele é aquela coisa mais, né, mais fechada, mais rígida. O arquiteto já deu uma soltada e o designer, ele é assim, ó, tudo que a gente queria ser. Ele vai lá e faz e não tem medo. Ali nessa foto, só para complementar, a gente gosta muito de trabalhar com laca também. É um ponto da dupla. A gente usa muito laca. A laca é a pintura sobre o MDF, né, que pode ser brilho ou fosco, e uma variedade infinita de cores. Então é bem interessante mesmo essa aplicação. Sim. Aí tá o cooktop vitrocerâmico, né? Que seria mais para ela, na área de trabalho, cozinhar de fato, e nesse vitrocerâmico para interagir mais com os convidados. Ela dá uma esquentada numa Olha o teu alguma coisa detalhe, que ela... Fê. Detalhe do o puxador detalhe de vidro. Olha, Colagem é de vidro UV, o puxador. A porta é de vidro e o puxador também. ele recebe uma colagem UV, que a gente chama. Que então bacana. não tem nenhum tipo de parafuso. É só a cola e realmente ela não aparece. Que bacana. Ali. É bem E interessante. ele some, né? Que maravilha. Sim, é bem leve. Aí tem aquelas questões que o designer gosta de loquear, né? A gente tentou fazer ele enorme, não deu certo. Aí ele ficou foram menorzinho. testes. Aí essa adega é muito legal, né? Eu adoro. É uma adega em acrílico, né, com os vazados. Sim. E o furinho lá que recebe a pontinha da garrafa. Ficou bem Tá, interessante. deixa eu entender. Essa adega não é climatizada. Não. Essa não. Ao lado a gente tem a climatizada, mas essa não é climatizada. Vai aparecer, eu acho que na próxima foto. Tem uma adega... Na outra, talvez, apareça. É uma interessante essa frente de mesa. acrílico que entram as garrafas. Nós desenhamos o pé da mesa Pois é. também, com a composição de duas cores de MDF, né? Tem o bege e o amadeirado na parte interna. Que seguiu, né? Vocês têm alguma peça de design que a gente deva referir, meninas? Não, o design mesmo nosso é bem na parte do mobiliário. Esse balanço até foi uma questão bem Sim, divertida o design de para vocês. Mas eu digo design terceiros, que vocês tenham adotado alguma peça. Não. Nesse projeto não. Nesse caso, nesse projeto não teve. a Fernanda foi totalmente explorada nesse no quesito design. Me dedicar tanto no balanço. Mas é que a gente acaba dizendo mas a Fábio tá sempre junto comigo. É o que uma faz, a outra não faz. Claro, porque o briefing é importante também, né? muito. Não é só a execução. É porque essa questão estética é muito minha, mas essa questão mais assim técnica de, Fábio, qual é a altura que esse balanço tem que estar para ficar legal? Qual é a altura que tem que estar o encosto para ficar confortável? Então a Fábio acaba abraçando tudo. Certo. E agora a gente está vendo um armário. Aqui não é uma porta de correr, meninas? Isso é um painel que faz a lateral de um dos armários da cozinha. Porque então, ele tem como é umas tudo integrado, a reentrâncias, preocupação né? com essas laterais, o que vai aparecer ou não. Então, ali a gente recebeu arandelas Certo. com, de novo, a iluminação indireta, né? Interessante. E como a cor a luz da cor, né? Impressionante. Ela faz brilhar realmente o projeto. Dá um o efeito ambiente. incrível. E a gente estava olhando aqui as fotos. Que maravilha ver as imagens. Mas eu queria perguntar para vocês, a gente está quase encerrando o nosso bloco, se essa questão de base neutra e cor pontual, mas com presença,
é uma característica do trabalho de vocês ou depende do cliente, vocês adotam uma solução ou outra? Então, isso depende realmente muito do cliente. A gente respeita muito a vontade, né, do cliente, do que ele nos solicitou, enfim, e do que ele gosta. Claro. Mas a gente sempre faz essa perguntinha, tem alguma cor que tu goste, alguma coisa assim? Sim, não. A gente tenta buscar essa essência e ele acaba gostando. Muitas vezes ele não imaginava que ele ia ter uma cor. Nem A sabe gente que gosta de cor. Eu dou uma instigada. É. Eu dou uma tentadinha assim pro cliente Exatamente. gostar. E aí manda olhar as redes sociais de vocês, dá uma, Exatamente, uma isso é bem pesquisada. interessante. Eles, de gostei repente. disso, não gostei daquilo. As referências que eles nos mandam muitas vezes vieram da nossa própria postagem em rede social. Gostei disso, não gostei, sim, isso aqui, gurias. Então, Isso facilita bastante. Até para saber o que não gostou, né? eu também. Pelo nosso marketing ser muito boca a boca, né? Do cliente, indicações, acaba acontecendo isso. O cliente já vem focado que gostou, né? De algum Não, o que eu digo assim, ponto. olha, eu gostei da cor, mas eu não gosto de azul ou de vermelho. Ou eu sou colorado, sou gremista, sei lá, né? Tem. Acontece muito, Né? Aqui colorado no ou Sul, gremista. a gente sim. sabe. Sim. Mas, meninas, alguma coisa a acrescentar? Estamos chegando ao final da nossa conversa. Precisamos A gente pedir. queria agradecer, né? com O certeza. convite, foi um Tá prazer. certo. Esse foi um dos projetos, né, que a gente conseguiu Sim, pelo apenas tempo um, curto. já mostrar outros. A gente fica disponível se Sim. vocês quiserem conhecer Com- mais um pouquinho. Com a gente certeza, vem em pros outra usuários. oportunidade continuaremos passeando pelo trabalho da Dupla Arquitetura. Muito obrigada. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta com a estilista Luciana, que mora em Floripa, mas nasceu aqui. Até já. Olá, voltamos com a estilista Luciana Andrade, do ateliê Luciana Andrade, certo? Certo. Muito bom te ter aqui. Eu vou contar, eu não sei se foi quando a gente, não foi quando a gente se conheceu, mas enfim, foi mais ou menos na mesma época que eu encontrei a Luciana num evento, né? E eu só lembro que eu agarrei uma pessoa pelo casaco. Aí quando ela virou, era ela, que era um casaco que ela mesma tinha feito. Exatamente. Incrível, assim, teu trabalho é tanto na moda quanto para casa, é maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Sei que estás vindo de Floripa, né? Sim. Fez uma passagem por Porto Alegre e vai retornar. Mas a Luciana é gaúcha, nasceu em Porto Alegre, como ela já contou no início do programa. Eu queria que tu repetisse para as pessoas como é que é o teu trabalho, tanto em relação a uso pessoal como a moda casa, que materiais tu usa, e é uma gaúcha em Floripa, ela levou para lá nossas origens, nossas características de materiais, né? Na verdade, eu trabalho com a mão de obra local da ilha de Florianópolis, né? Tecelãs, crocheteiras, bordadeiras. E eu levei exatamente todas aquelas minhas referências do couro, da pele, dos fios de seda, das lãs. E a gente tentou fazer uma grande brincadeira, né? Introduzindo o tear manual, todos os elementos e vendo a surpresa que poderia dar. E a gente usa bastante cor também, como eu havia dito, é algo que eu gosto. E as texturas também me remetem a muitas histórias, memórias afetivas. Então é um trabalho que a gente faz com muito carinho e a gente sempre procura contar a nossa história, né? Contar essa história das tecelãs, do amor que a gente leva para o nosso trabalho, a nossa essência, as tradições, valorizando muito realmente o feito à mão. Muito bacana. A gente tem imagens, quando for possível, vamos mostrar. E as suas peças resultam em peças únicas, né? Exatamente. É difícil ter uma igual a outra, né? A gente está vendo já uma almofada. Exatamente. Essa é uma peça em tear com fios de seda da Nara Guichon, que também é uma artista plástica de Florianópolis. Nara Guichon. Nara Guichon, ela faz um trabalho lindíssimo. Eu acho que conheço o trabalho com dela. os fios de rede de pesca. Então, é um trabalho sustentável, ela valoriza muito isso, que também é a história da nossa ilha. São crochês tramados com fios de sedas de casulos deficientes, são fios rústicos. Olha que interessante, texturizados. parece uma fibra natural, assim, né? Exatamente. Então a gente trabalha com fio de seda, que é um trabalho maravilhoso. E o fechamento em alfaiataria, botõezinhos forrados, que remetem exatamente a essa releitura dos nossos casacos, né, da nossa história na moda. E trabalhamos com couro, no couro de suíno, que hoje em dia a gente tem um único curtume que trabalha com couro de suíno, né? E por que o couro de suíno? Ele é mais macio? Ele é mais bonito? Exatamente, ele é quase uma película, né? Uma pelica. Que a gente chama. Sim. Então, ele realmente é macio, ele tem um toque sedoso, ele é muito bom de trabalhar, até mesmo na moda.
Certo, a gente está vendo agora, deve ser no tear também, né? Também no tear, no couro também, com os fios de seda, lãs. E assim a gente vai introduzindo e vendo exatamente a história que vai nos remetendo, né? Contando, né? Essa peça que a gente está vendo, por exemplo, é uma peça mais... não tem nenhum elemento saindo da superfície, mas quando eu lembro do teu trabalho, eu lembro de pele saindo de dentro de alguma coisa, exatamente. Cores misturadas, lãs misturadas, a gente trabalha com couro. também com a felpagem, né? Isso. Que são fio a fio felpando, então forma verdadeiramente quase que um grande pelo, vamos dizer, Tu estavas né? na casa... Olha, a gente está vendo que lindo isso. Essa a Lídia introdução... Maciel ia gostar dessa peça. Essa é uma introdução também com a pele de coelho, né? Com lãs, fios de seda. Sim. Eu lembro que tu estavas na Casa Cor ontem, domingo, com um casaco todo felpado. Todo felpado, exatamente. Em 3 tons, assim, meio degradê. Eu gosto muito dessa brincadeira de texturas e cores. Certo. E teu trabalho tem esse cunho social também, né? Porque tu agrega, dá trabalho para um monte de gente que talvez não tenha uma outra habilidade, assim, de fazer um trabalho mais industrializado. Olha só. Exatamente. Essa é uma manta que nós fizemos, né? Deus. E a gente fez uma coleção especial, né? Para uma loja aqui de Porto Alegre. E toda ela exclusiva e feita especialmente para essa loja. Ai, que linda. Ela tá maravilhosa. Muito bonita. E esse tom é um tom... Como é que a gente poderia chamar? Pêssego rosa, escuro. Envelhecido. É mais ou menos nesse padrão. E quanto tempo leva para fazer uma peça como essa? Olha, no tear manual, que é fio a fio, né? Ela leva em torno de 2 a 3 dias. Uma única peça de 1 metro por 2, mais ou menos. Nossa, e isso é uma pessoa que começa no tear e termina nas aplicações. Ela faz só uma pessoa faz? Exatamente, ela vai introduzindo. Grupo? Não, ela vai introduzindo o fio a fio, a pele por pele e vai criando toda essa padronagem. Certo. A gente usou também os fios de rami também, misturando no crochê, nos círculos, que a gente queria dar essa textura, como se fosse um bordado no próprio couro. E essa almofada que a gente está vendo no primeiro plano, ela tem um tom meio esverdeado, né? Talvez um tom como até o tom de verde do teu cachecol. Esses tons que tu está propondo são tons que são bastante tendência na moda para casa e também Sim. de uso pessoal, né? As coisas tem uma hora que se cruzam, né? Ele é um rosa meio envelhecido e o cru, nude, como a gente pode chamar. E meio esverdeado, esse tom é tão bonito, né? Sim, sim. É quase um toque de malva, assim, de verde malva, muito bonito. E esse da pele também, essa retangular que a gente chama quebra-rim, ela também é no tear, mas daí ela foi a pele introduzida uma a uma. Então, por isso que ela fica como se fosse inteiriça, mas é no tear manual também, essa pele. Mas deixa eu entender o processo. Faz a almofada toda no tear e depois introduz. Não, é na hora de fazer. Simultaneamente vai fazendo, vai colocando. Pele a pele, fio a fio. Tem que ter uma paciência, uma pessoa assim... Elas são iluminadas. Impressionante. São mãozinhas de fada. E essa peça que a gente está vendo agora? Essas são as nossas fotos conceitos dessa coleção que a gente fez para essa loja muito especial aqui de Porto Alegre. E a gente procurou exatamente na Praia de Canasvieiras esse casario que é uma fachada, na verdade, numa esquina. E nós colocamos os nossos objetos para contar um pouquinho da história da nossa ilha, das nossas tradições, das nossas casas, né? E essa é uma maximanta toda em lã merino com pompons. Pompons gigantes. Exatamente. Porque a escala dessas mantas é incrível, né? São pontos enormes. Sim. E isso acompanha um pouco a escala de luminárias, de vários elementos, né? Da composição de interiores. Sim, exatamente. As coisas não são muito pequenas ou muito grandes, né? Composições de coisas muito pequenininhas reunidas. Ou max. Ou max ou mini, né? Exatamente. Os médios não estão muito em alta. E aí é a pessoa posando junto à sua obra. Mais ou menos. Né? Interessante. E eu achei incrível que na foto anterior, os tons que apareceram a gente tem outros tons aí agora, de acessórios. Sim. Quando tu compõe com mais de um elemento, mais de um tom, tu já está quase propondo uma composição que conversa com o ambiente, exatamente, né? É quase...
Exatamente, de repente dando uma ideia, né, uma sugestão, enfim. Porque pode partir até uma peça dessa, uma escolha de um outro elemento do espaço, né? Exatamente, que quando a gente trouxe essa ideia dessa mini coleção, foi muito com referências à nossa história, né? A nossa história da ilha. Então, a gente também faz essa proposta, dá essas ideias, sugestões. Sim, e essas mulheres que trabalham contigo, elas estão separadas, distribuídas pela ilha, ou em alguns momentos elas se reúnem contigo? Como é que funciona? Olha, a gente tem tecelãs, crocheteiras, tricoteiras do Campeche, Ribeirão da Ilha, Morro das Pedras, Barra da Lagoa. A gente se reúne sim, mas cada uma trabalha na sua região, no seu espaço. Certo. E tu apresenta o briefing, acompanha o processo? Exatamente. A gente conta mais ou menos a historinha que a gente quer levar e a gente faz toda a logística de distribuição de fios, né, de matéria-prima que vai ser usada. Sim. E a gente daí vai fazendo a montagem. Às vezes uma peça é feita por 2, 3, 4 mãos, né, de tecelãs diferenciadas. E aí que tu faz esse percurso entre elas, essa conexão, aliás, entre elas. E muitas vezes é muito legal que a gente apresenta o trabalho final e às vezes elas não têm nem ideia como vai ficar, porque uma faz os círculos, a outra faz os crochês, a outra vai fazendo o tricô e a outra faz o fechamento, então a gente vai unindo tudo isso. Então, muitas vezes a gente se reúne exatamente para mostrar toda a coleção pronta. Ah, que bacana. E é uma grande surpresa. Chega a fazer isso. Sim. Ai, que lindo, porque valoriza o trabalho delas, né? Muito, ver o resultado final, ver como ficou bonito, que vai para uma loja bacana, né? Em outro estado, tudo isso, e é muito legal também que a gente ganha um espaço dentro de uma loja, Vitrine 21, que é num lugar que se chama Praça dos Bombeiros, que foi ao lado da onde foi a Casa Cor. Exatamente. Exato. É o casarão amarelo, do lado da Casa Cor. Ah, eu lembro. E a gente ganha um espaço lá embaixo permanente do ateliê Luciano Andrade. Olha, que bacana. Tá muito bonito, assim, muito legal. A gente está bem bastante feliz. Que ótimo, parabéns pelo trabalho, muito porque obrigada. envolve esse lado social que é tão importante, né? E a gente falava antes da questão de escalas, essas pessoas precisam de briefing, né? Do tamanho das peças e tudo. Sim. O fechamento delas, a costura delas, isso tu fiscaliza? Ou, porque eu não sei se uma corta, a outra faz uma outra parte, a outra fecha. Como é que funciona? Porque tem que ter um acabamento perfeito, né? Tem peças redondas ali, com pregas, com botão, né? Chega numa loja chiquérrima com uma peça mal acabada, acaba com o teu trabalho, né? Exatamente. Não, a gente passa uma boa referência para elas de todo o processo, mas elas já trabalham há muito tempo comigo, desde a época da moda. Sim. Então, já funciona muito redondinho. Muito redondo, já flui. A gente está quase encerrando o nosso bloco. Só para encerrar, a moda continua na tua vida? Continua. Quero recomeçar os casacos, é um grande sonho. Então tu vai recomeçar o processo. Sim, paralelo a todo o processo decor, mas quero começar muitos casacos. Aí a gente mostra tudo de novo aqui, junto com os casacos maravilhosos. Certo. Olha só. Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço sempre, né? As boas oportunidades que tu sempre me dá. Ai, querida, faz tempo já que a gente tem tido conversas, né? E cada vez eu me encanto de novo com o teu trabalho. Como se fosse a primeira vez. Muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Quando voltares, a gente conversa de novo. Agradeço. Só para encerrar, eu queria que tu dissesse quantas cores se compõem essas peças que a gente vai encontrar aqui em Porto Alegre. A gente viu alguns tons ali bem neutros. Eu posso dizer a loja que estão... A gente pode informar as pessoas depois da loja. Na verdade, a gente está trabalhando com rosa mesmo, que é o rosa envelhecido. Algumas gamas de camelo, bem leve, assim, que eu não sei se é exatamente essa cor que a gente pode chamar, que tem tantos tons, né? E o cru, que é esse nude. A gente fez uma gama dessas cores. Certo. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada mesmo. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta. Não falei para vocês, mas Lídia Maciel está entre nós. Chiquérrimo, né? Até já. Voltamos com a arquiteta Lídia Maciel. A Lídia Maciel esteve na Casa Cor, Rio Grande do Sul, que encerrou ontem, domingo. Também esteve na Casa Cor São Paulo, pela segunda vez.
E agora a gente vai lembrar um pouco, a gente estava comentando aqui da sensação de quando termina a casa, dá enfim, um sentimento assim de não quer que termine, mas também é muito bom o depois. Ela estava me dizendo que o depois é muito legal. É verdade, Lídia Maciel? Boa tarde. Boa tarde, querida. Prazer estar contigo de novo. A gente, aquela vez que eu vim, foi antes, né, do evento começar. Foi antes do evento, no comecinho do programa. Tinha encerrado São Paulo, e aí a gente comentou de como tinha sido lá a experiência. Isso, agora estão repetindo também. Agora a gente está repetindo, viu? Que bom. Muito Fico feliz bom. de estar aí. Bom, eu costumo, né, olhar o lado positivo, né, de todos os momentos da nossa carreira, digamos assim. É uma despedida, sim, foi um evento maravilhoso, no qual nós estávamos na 9ª edição, então há 9 anos que o escritório vem participando de Casa Cor Rio Grande do Sul, então existe já toda uma preparação, envolvimento. Vocês já sabem tudo como fazer. Leandro está me olhando ali, a família Maciel, vocês não têm ideia do que é. É um clã, assim, impressionante. Cada um cuida de uma área e tudo flui maravilhosamente. É super gostoso. Claro que cada ano é um desafio, né, Leone? Porque cada ano o evento ele muda de local, enfim, mudam as áreas. A gente busca sempre um projeto diferenciado também. Então, às vezes o pessoal mexe, vocês já estão acostumados. Sim, a gente já está acostumado ao sistema, mas a gente gosta daquele friozinho na barriga de, né, o que a gente vai propor de novo, o que a gente vai trazer de novidade para o visitante que tão carinhosamente nos procura e nos visita. Então, é gostoso. Existe, sim, esse pós, né? Esse desmonte. A gente fica com aquela dorzinha no coração, mas é bacana, porque depois vem realmente o resultado do empenho todo do evento. Que são os clientes, que são os fornecedores satisfeitos, que são os estudantes de arquitetura, as universidades que sempre nos mandam recado, ou nos visitam, nos mandam e-mail. Eu já recebi carta. Olha, é tanta coisa gostosa no pós-evento que vale realmente tudo que foi dedicado, todo o tempo, todo o empenho. Então, e aí dá energia pra gente já pensar o que a gente vai bolar no ano que vem. Que aí a gente já fica, né, com a cabeça assim enlouquecida. Ano que vem temos quais cidades, eventos aonde? Então, nós estamos super empolgados com, né, o que a gente vem criando aqui no Rio Grande do Sul, que é uma, né, sem palavras, assim, pelo carinho realmente do público, do Valdecir e da Vera, que sempre nos acolhem. Em São Paulo, provavelmente, nós vamos fazer de novo, porque a gente também foi extremamente bem recebido. Super, né? Ficou maravilhosa, a Casa Linha. Muito. E vamos ver, né, se surge mais alguma coisa, e eu volto para contar. Tá ótimo. A gente tem imagens, enquanto a gente fala, vamos ver as fotos do Área In. Isso. Olha que lindo. Tem um clima, esse ambiente tinha a luz, eu fui... Essa primeira imagem vi, inclusive, mostra de manhã. muito o que a gente quis passar. Maravilhosa. Bom, primeiro, explicar um pouquinho do nome, então, porque a Área In, a ideia foi realmente um espaço totalmente voltado para o interior, para o nosso eu. Então, a ideia de ter esse espaço localizado em qualquer lugar do mundo. Então, o nome diz muito da ideia, a pessoa entrar e ficar realmente desconectada do mundo lá fora, porque a nossa rotina é tão louca, né, Leone? A gente corre tanto e tem essas questões da correria. Então, a gente quis criar um espaço extremamente gostoso, iluminado, leve, com riqueza de texturas, com arte. Então, essa primeira foto também já traz, né, um trabalho maravilhoso, essa escultura do Luiz Fleck, que é um artista que a gente conheceu o trabalho dele, ele nos acompanha. Então, pontualmente, a gente vai mesclando design, arte e arquitetura, que é a nossa vida. Muito interessante, tem uma certa geometria nessa imagem, né? Bem sutil, bem leve. Tem. Né? Esse carpete, então, ele foi desenhado para o espaço e ele deu muito da personalidade do ambiente. Então, eu achei muito lindo. Como soberano, digamos, né, nós temos a cama, que é a área de dormir, que é uma cama italiana, Dolce Vita, é o nome enorme. dela. Enorme. E a ideia era aquela cama gostosa mesmo para né, que a pessoa tenha vontade de estar nela.
Sim. Então, os detalhes da cama, leves, eles se sobrepõem a essa base toda do ambiente que foi o design do carpete, que deu essa identidade. E essa questão que tu falaste, querer que as pessoas, né, entrassem num outro espírito, né, um outro clima, Exato. bem zen, assim. E aí a gente olha aquela Iluminação zenital. A zenital. Bom, quando Isso cheguei mesmo. ali, eu disse, ai meu Deus, o que é isso? Um bem-estar que passa, sim, né? Ali foi um presente. Na verdade, a nossa casa, onde foi o nosso espaço, ela era uma casa bastante... Era a 4, a número 4. A primeira casa do outro lado da rua. Mas a casa de número 4. Era uma casa que ela tinha uma arquitetura mais recortada, muito difícil de realmente trabalhar internamente. O pessoal chega, depois vê tudo lindo e às vezes não tem noção do que os profissionais fizeram para fazer as transformações. Então, o nosso espaço em específico tinha muitos recortes, muitas vigas. A gente teve que fazer algumas demolições de alvenarias, fazer reforços com vigas metálicas. Então, né, bastante estrutura para realmente a gente poder viabilizar essa integração dos ambientes todos. Nesse ambiente que é o banho que nós estamos vendo, eu não posso deixar de destacar realmente esse rasgo, né, na parte do gesso, que é essa iluminação zenital que nós criamos, para primeiro ter esse banho de luz assim natural, essa sensação gostosa da luz, e que principalmente a gente pudesse enxergar o céu. E junto ao céu tinha uma grande araucária, que era uma árvore que, na verdade, compõe o jardim da casa. Então, foi uma forma de trazer a natureza para dentro do espaço, trazer essa luz natural, esse banho de energia, que eu chamo. Sim. Porque luz natural é vida, né? É verdade. E aí, pontuar esse detalhe arquitetônico ficou maravilhoso, do projeto realmente. do banho. E aquele revestimento do bancada de pau-ferro, ela chamou muita atenção. Então, aqui entrando a mensagem, a Aline esteve aqui com vocês, assim como outras amigas. Abraço, a Gladys Rode. Que legal, os recados, coisa Olha boa. Só. Obrigada, Gladys, por falar com a gente. Esse banho fez sucesso, ele era um banho todo revestido em Decton, então as paredes e o piso todo revestido com esse material que eu tenho usado bastante, é um material super nobre e que vem agradando. Então ele tem essa base monocromática, essa coisa limpa, suave, delicada e elegante, e aí ela é quebrada com aquele bloco. Aquilo ali ficou incrível. Em pau-ferro, feito em marcenaria. Aí eu tenho que chamar... direita? Atenção, ali na direita a gente tem uma tela maravilhosa da Estela Leandro Soprano, Maristela Salvatore, querida, ela já está com a gente em outros projetos também. E tem aquela luminária também, Tu Que Ama Design, do Philip Stark, que é a Bonjour, que ela é uma peça da Floss também, que ficou na bancada também, trazendo esse toque do design. Esse recanto é muito interessante do banho, porque às vezes o banho, que não é o caso de vocês trabalham bem e trabalham tudo no detalhe, né? Hoje em dia, acho que com o advento das pedras e revestimentos nobres, tá se fazendo mais isso. Mas não são todos os profissionais que trabalham o banho de maneira como aquele recanto que a gente viu antes, que a gente chega e fica extasiado, curtindo aquele momento, aquela luz, né? É incrível. E a gente agora está vendo o ambiente visto do quarto em direção... Isso, de costas para o quarto, de costas para o quarto. De frente, então, para a saleta de leitura. Aí, Leone, a gente quis criar esse grande espaço, esse primeiro espaço, um espaço mais contemplativo, que é o hall de entrada, com aqueles ripados em inox ali, fazendo aquele jogo com a obra do Eduardo, fazendo esse boas-vindas. E depois, na sequência, a gente tem ao fundo essa saleta de leitura, que teve essa intenção de criar um espaço extremamente envolvente, então o uso do sofá nessa curva, nessa meia-lua, com essa lareira bem próxima, com os livros, ali tem um carrinho de chá. Lindo. Ai, a meia-lua ficaria bem até aqui no cenário. As pessoas super. Ficavam, né, me olhando, assim, já imaginei, verdade. Eu acho que ela é super, né, ela abraça. Aproxima as pessoas, né? Aproxima todo mundo. Mesmo. E essa luminária em primeiro plano, que coisa linda. Linda também, da Floss. Eu gosto muito das peças deles, a IC Light, ela é muito bonita.
E a luminária, ela tem essa possibilidade de deixar o espaço extremamente aconchegante. Então, tu pode deixar todo o ambiente a meia luz, só com as luzes pontuais, né? Como fica agradável, né? E é uma magia também, né? A gente tem, falando em magia, a gente tem uma lareira ali. Tem uma lareira, tá eu sou fã como boa gaúcha, adoro fogo. Então, e acho que o recurso da lareira... Falando em magia, né, de luz, de fogo também, é uma magia. Né? Olha que agradável o espaço assim. E a lareira, ela proporciona, né, o foguinho assim, aquele quentinho, eu adoro. São as sensações, né, Leone? As sensações, Porque não é só a questão da contemplação, visual, o que tu sente também. Não, né? são as sensações. Então, assim, foi desde a primeira pisada, o pessoal pisou, viu o carpete, sentiu, olha para o chão, o que tem aqui? Tem uma manta, tem a densidade do carpete. Aí depois vai para as paredes. A textura, o que é? É tecido? Não, é um papel de parede com o efeito do linho. Então, vai se criando uma atmosfera de texturas e realmente de envolvimento. Que vão abraçando a pessoa, né? E que lindo esse revestimento, enfim, metálico, esse ripado deslocado que o pessoal falou. Por que de um lado? Eu disse assim, a ideia era causar essa dúvida, o porquê. Não tem que ter um porquê. Na verdade, eu achei interessante, era um ponto focal que descolava e deixava o jardim mais à esquerda. Mas tem um porquê, né? Que está explicando que é uma questão até de causar... né, um estranhamento, eventualmente, né? Exato. E é isso que a gente tem que fazer, né, Leone? Sempre surpreender. Eu acho que sim. Eu tenho uma característica da assimetria em alguns pontos do projeto, eu gosto muito dos eixos, pode ver que o espaço todo tem aqueles marcos grandes que organizam, mas ao mesmo tempo eu quebro totalmente isso com elementos como esse, né? Um ripado de um lado, uma luminária pesando mais em outro, uma escultura em outro. A posição da obra de arte, né? Que sai um pouco do convencional. Né? Eu achei muito interessante. Aquele carrinho está muito lindo lá no fundo. Os carrinhos hoje, viu como eles estão cada vez mais. E eles são práticos mesmo, né? Coringas. São práticos, são coringas, são super úteis. Na verdade, a gente pode usar assim, pode usar num quarto, pode usar num banho. Sim, pode colocar outras coisas em cima, tudo. Não necessariamente Ele pode ser móvel realmente, de ser útil para levar, vai para uma varanda, pode ter esse suporte. Eu tenho usado muito, acho super prático. Eu acho lindo também. E a gente estava falando, olha, a colocação das obras de arte, né? As pessoas não sabem como colocar. Tem várias formas, não tem fórmulas, né? Até existem coisas, né? Formas mais óbvias de colocar, que são válidas também. Mas numa mostra, como tu falaste, tu tem que causar um impacto, né? Ou como se diz hoje em dia, tem que causar. Né? De alguma forma tu tem que tocar o visitante. E parar, porque senão a pessoa continua o fluxo. Ele tem que se conectar. Ele tem que entrar e se conectar de alguma forma. Então, às vezes é por uma planta. Esses dias eu estava lá no espaço e veio uma senhora, uma botânica querida, assim, ela disse, Lídia, eu preciso falar contigo sobre as plantas. Ai, que bacana. Ótimo. Então, ela nem olhou o restante como um todo no primeiro momento, ela foi direto nas plantas. Assim, sim, foi na área dela. Tem outros que entro só para falar, eu recebi agora no Instagram uma mensagem, amei a tua colocação dos quadros ali na saleta de leitura, mais baixos, né, com aquele movimento. É muito legal. Chamou atenção. E outra coisa também, o espaço, como tu falaste, a casa era meio recortada, assim, né? Tu tinha um espaço retangular, mas quebrado, assim. Ele virou retangular, ele não era daquele jeito. Ele tinha vários dentes, vários recortes. Olha, imagina, tinha mais ainda. Tinha chanfros na chegada. E foi interessante a tua organização, tu criou uma limpeza, né? E contou quase uma história, né? Isso. A gente foi entrando em vários momentos, assim, e acalmando. Eu lembro que do ponto que eu estava, o dia que eu fui de manhã, que foi a luz de manhã lá, era incrível, linda, né? E aí eu cheguei, olhei aquela iluminação, né, zenital no banheiro e vi aquela árvore
Eu cheguei a tirar uma foto, a minha foto Que não ficou muito coisa boa, mas boa, enfim. que bom a tua percepção. O lugar Mas é ficou muito incrível. bacana, porque ao mesmo tempo que a gente tem isso leve, essa organização, a gente tem também pontos fortes, porque a gente usou o grafite. Sim, Por aquele exemplo, tom de grafite maravilhoso ficou. nossos móveis, eles estavam com aquelas prateleiras chanfradas, lindas, que a gente também estava apresentando da Delano, esse lançamento, vinha naquele quase negro, e as nossos grafites, o nosso papel de parede também grafite, da textura linda, também era muito escuro, mas não era um ambiente escuro, Não né? era escuro, não. Então não. o pessoal dizia assim, ai Lídia, tu veio com uma paleta mais escura, mas não tá escuro. Não, isso só a Lídia faz, tudo gente. equilíbrio. Em São Paulo era branco, né? A Casaline era uma Casaline em branco, maravilhosa. E aqui um grafite num fundo lateral e o outro todo cheio de novidades, assim. mesmo. Achei incrível. Aquela parte ripada metálica, achei maravilhosa mesmo. Não é porque eu estou na tua presença. Ai, que bacana. Mas a gente está chegando ao final da nossa amados, conversa. como passa rápido. A gente tem muito assunto, Muito né? rápido, muito rápido. A gente tem muito assunto. Muito bom. Eu achei maravilhoso a forma de tu usar tudo e a questão do grafite escuro, que não ficou escuro. A luz natural. Nossa, a cada mostra, os profissionais ensinam coisas pra gente, né? É só saber olhar e saber sentir. Dá um tempinho em cada espaço. Isso né? mesmo. Um olhar Se mais permita, calmo. Se né? permita, né? Curtir. Exatamente. Que Querida, bom, muito amada. obrigada. Obrigada pelo carinho. Por mais esta conversa. Espero Obrigada que pelo carinho. tenhamos várias E outras. parabéns pelo programa. Viu? Obrigada. Excelente. Adoro vir. Sempre que tu convidares, eu vou estar aqui contigo. Muito obrigada, é um prazer te receber. A gente vai embora então e amanhã a gente vai ter aqui a Lisete Jardim, vai ter a Karen Feldman, que participou da Casa Cor, mas não vai falar de Casa Cor, só vai falar sobre dormitórios, a gente vai conversar sobre dormitórios de casal. Vai ser muito legal. A gente fica agora com o Le Folk TV. Até amanhã. Beijo. Obrigada, meu amor. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.